Ah, Peanuts. O que falar sobre Peanuts? A franquia é basicamente o equivalente de Turma da Mônica pra gente ou Chaves pro México. Charles M. Schulz conseguiu por décadas fazer uma tirinha por dia desses incríveis personagens, e ele ainda conseguia tempo para participar da produção dos especiais de Peanuts. O Natal de Charlie Brown, a Grande Abóbora, o especial de Dia de Ação de Graças são alguns dos especiais que Schulz participou. Acho que Schulz foi um dos artistas mais talentosos, prolíficos e dedicados que já passou pelo nosso mundo, nunca parando de escrever sua maior obra, Peanuts. Mas, em fevereiro de 2000, Schulz falece em sua casa. Em um domingo, a última tirinha de Peanuts é publicada. E mesmo eu tendo nascido depois disso ter acontecido, eu ainda me emociono um pouco com essa tirinha. Schulz sabia que ia viver menos que suas criações e deixou tudo planejado para quando ele morresse, lançasse a última tirinha. Os filhos dele, que sempre esperaram muita coisa em Peanuts, ficaram responsáveis por cuidar da obra depois que o pai dele se foi. E como aparentemente ele não queria que a obra dele acabasse junto com ele, fizeram um e outro especial, mas as tirinhas nunca voltaram. Mas a morte do Schulz foi tão impactante nos Estados Unidos quanto a morte do Roberto Gomes Bolaños foi pra gente. As pessoas precisavam de tempo para digerir aquilo. Os especiais, apesar de serem feitos com bastante carinho, não fizeram muito sucesso quanto os especiais antigos de Peanuts. E assim seguiu por um tempo. Peanuts teve algumas coisas bem pontuais e os filhos do Schulz estavam cuidando muito bem da obra do pai, com bastante respeito e carinho. Diferente de... Bem, isso é assunto para outro vídeo. Nada de grande tinha sido feito com Peanuts nesses tempos. E nos quadrinhos então, Schulz foi o único que havia trabalhado até então. Isso durou por 11 anos, quando um dos filhos do Schulz decidiu voltar com Peanuts. Mas em vez de uma animação em flash toda cagada, ele decidiu fazer algo mais respeitoso. A editora Kabum iria lançar uma HQ de Peanuts, não em tirinhas de jornal como antigamente, mas com coisas novas, num formato de mensal. Porém, a produção queria um retorno mais grandioso de Peanuts. Pensaram em outro especial de Natal, só que isso já tinha sido feito outras vezes. Pensaram numa história que se passando no começo das tiras, onde a Sally ainda era um bebê, mas eles foram por um caminho diferente. Os personagens da maioria seriam das tiras mais antigas, tirando Woodstock, mas a história principal não ia ser sobre Charlie Brown, e muito menos sobre Snoopy, que era muito mais vendável. A história ia ser sobre Linus. E Crank Schulz, principal responsável pelo projeto e filho do Charlie Schulz, sempre dizia que Linus era o personagem favorito dele. Abre aspas, ele é um filósofo que anda por aí chupando o dedo com o cobertor. Ele mistura inocência com genialidade e isso torna ele um dos personagens mais únicos da ficção. Fecha aspas. A história foi feita em multimídia. Uma equipe fez a HQ e a outra equipe fez o especial, que teria 40 minutos, o dobro do normal de um especial de Peanuts. O especial foi dirigido por Frank Molieri, que é um diretor bem talentoso para animações, mas ele fez bastante pouca coisa. Tirando esse especial, ele só fez um filme de Natal dos Looney Tunes que conta a história do Patolino que é assombrado pelos fantasmas do Natal presente, passado e futuro. E assim nasceu Felicidade é um cobertor quente, Charlie Brown. uma história reimaginada de um dos episódios que compila várias histórias de Peanuts, onde a avó do Linus está chegando em uma semana e quando ela chegar ele vai ter que abandonar o cobertor dele para sempre. É incrível o quanto esse especial foi feito com carinho. Não só o cobertor do Linus é bem lembrado aqui, como outras características, como o piano do Schroeder, a sujeira do chiqueirinho e até o talento do Linus para empilhar cartas, um dos traços mais obscuros da personalidade do Linus. Também temos o bom e velho Charlie Brown ajudando seu amigo e tentando empinar uma pipa. Mas ao mesmo tempo que ele homenageia muito Peanuts, ele tem um estilo muito próprio.
O silêncio nesse especial é muito mais constante do que nos outros, fazendo-o ficar mais reflexivo. Além de, claro, a animação está numa qualidade muito maior do que de costume, e bem mais suave por ser moderna. Mas uma característica muito legal desse especial é como ele utiliza coisas que são desconexas da trama. Por exemplo, a trama é sobre Linus e seu cobertor, mas frequentemente somos substituídos da trama por algumas esquetes, seja o Charlie Brown virando pipa, a Lucy tentando chegar no Schroeder ou o Chiqueirinho sendo bulinado. Essas esquetes que não avançam a trama são super comuns em Peanuts, mas nesse especial ela tem um significado. Ao final, Linus faz o discurso que sim, ele precisa do cobertor dele. Isso o deixa calmo, isso o deixa feliz, isso o deixa seguro. E todos os personagens que ao longo do especial inteiro falavam para ele abandonar isso, também tinham algo que os confortava. Seja um objeto, uma pessoa ou um ato. E essa é a grande mensagem do filme. Todo mundo tem uma zona de conforto, algo que nos deixa seguro, que nos deixa bem, algo que precisamos para viver bem. No final das contas, podemos achar alguma mania de alguém estranha, mas todos nós temos um cobertor no final das contas. Seja uma pessoa, uma música, um jogo, uma roupa, um brinquedo, e por que não, uma tirinha? E no final, não era isso que o Chus queria desde o começo com Peanuts? Esse especial é muito bom. Eu o coloco no mesmo nível de O Natal de Charlie Brown. Um pouco acima, afinal, assim como Craig e Chus, o Linus também é o meu personagem favorito de Peanuts. E eu arriscaria dizer que essa é a história definitiva dele. Mesmo não tendo grande abóbora e muitas referências religiosas, mas a inocência do Linus é tão importante quanto o lado filosófico dele. E eu acho que o mesmo pode ser dito de Peanuts inteiro. Essa história foi o que trouxe Peanuts de volta. E, ironicamente, hoje em dia o Snoopy está sendo super valorizado em praticamente tudo que é de Peanuts, seja os novos desenhos ou o filme, enquanto o Linus parece ter cada vez menos participações e ele agora tá mais pra um super sábio, motherfucker, mega inteligente, deus ex machina de qualquer problema, se ouvirem ele. O que ok, é uma personalidade do Linus isso, é uma característica bem legal, só que eu sinto falta das outras também. Não estou dizendo que as coisas novas de Peanuts são ruins, pelo contrário, são muito boas, o filme e os dois novos desenhos são bem legais. Mas acho que eles podiam aprender um pouco mais com esse especial. O quadrinho tem alguns problemas de ritmo e de sequência, mas ele ainda é bem legal. Mas o filme é muito melhor. Esse especial significa muito pra mim e eu queria ter a chance de falar sobre ele e agradecer. Agradecer ao Frank Molière pela incrível direção dele. Agradecer ao Craig Shultz por trazer a obra de volta. Agradecer ao Linus por ser um excelente personagem. E agradecer ao Charlie Schulz, que criou esses incríveis personagens que conseguem conversar com pessoas mesmo 11 anos depois da morte dele. Então, obrigado a todos. E obrigado a você por ter me acompanhado até aqui. Isso não é uma review. Eu poderia analisar várias coisas desse especial que eu tanto gosto, que eu vi tantas vezes, mas eu só queria conversar um pouco sobre ele. Esse foi um vídeo simples, mas como aprendi com esse especial e com Peanuts em geral, a felicidade vem de coisas simples.